Ontem, o Real Madrid enfrentou o Brest, e Rodrigo simplesmente destruiu. O brasileiro marcou 2 gols, participou de várias jogadas perigosas e foi um dos grandes destaques da partida. Depois do jogo, Carlo Ancelotti deu entrevista e não economizou nos elogios ao atacante, destacando inclusive que Rodrigo é muitas vezes injustiçado. Fica até o final do vídeo, porque vamos te mostrar em detalhes tudo o que o Ancelotti falou sobre a atuação do brasileiro. E no final, quero saber a sua opinião. Você concorda com o treinador? Deixa aí nos comentários. Com grande atuação do brasileiro Rodrigo, o Real Madrid venceu o Brest por 3-0, nesta quarta-feira, 29, na França, pela 8ª e última rodada da fase de liga da UEFA Champions League. Devido aos resultados da rodada, porém, os merengues não conseguiram terminar no top 8, e agora terão que encarar a fase de playoffs, para seguirem vivos no torneio. A equipe comandada por Carlo Ancelotti fechou na 11ª colocação e terá que enfrentar Manchester City ou Celtic. O sorteio será realizado nesta sexta-feira, 31, às 8h, de Brasília. Os blancos terão a oportunidade de definir em casa, enquanto os franceses terão que jogar o duelo de volta longe de seus domínios. Em campo, o Real abriu o placar aos 27 do primeiro tempo, em uma jogada individual maravilhosa de Rodrigo. O Raio recebeu a bola na intermediária, arrancou, deu um drible espetacular no zagueiro Chardonnay e fuzilou cruzado para marcar. Na volta do intervalo, o gigante espanhol levou um susto enorme, depois que a Ajorque fez um golaço de biquinho e empatou para os donos da casa. No entanto, o sistema de impedimento semiautomático do VAR detectou que o atleta estava milímetros à frente da linha de marcação, e o tento acabou anulado. Logo na sequência, o Madrid definiu o jogo aos 11 minutos. Em bola chegada pela direita, Lucas Vázquez cruzou rasteiro, e Bellingham só empurrou para as redes. Quem não teve vida fácil foi Mbappé. Toda vez que Mbappé tocava na bola, a torcida da equipe francesa vaiava o jogador. O time da casa reagiu logo aos 5 minutos da etapa final, com a Ajorque. Mas o VAR aponta posição de impedimento. Aos 10, Bellingham ampliou para o time merengue. Pós bom contra-ataque, Vázquez até a linha de fundo, e deixou o inglês na cara do gol. 2-0 para o Real Madrid. Para fechar o placar, Rodrigo pegou o rebote do goleiro e fez mais um. O brasileiro chegou a 24 gols marcados em 58 partidas de Champions. Vini Júnior não jogou por estar suspenso. Rodrigo viveu mais um momento especial. Ao ser protagonista da partida, ele tem se afirmado como uma peça-chave para o Real Madrid em competições europeias. Com 24 gols em 58 partidas na Champions, sua média é impressionante e crucial para o sucesso do time. Sua capacidade de decidir jogos em momentos cruciais é uma forte vantagem para o técnico ao planejar os próximos desafios. Ainda há muitos desafios pela frente para o Real Madrid, mas com desempenhos como os de Rodrigo e sua equipe, o time espanhol demonstra estar pronto para enfrentar qualquer adversário em busca de mais um título europeu. Mas quem pensa que foi fácil, o jogo devido ao placar elástico se enganou. Sem Vini Júnior, suspenso pelo 3º cartão amarelo, o Real Madrid entrou em campo ciente das baixíssimas chances de classificação direta às oitavas de final. Com o trio de ataque formado por Mbappé, Brahim e Rodrigo, os merengues entraram em ritmo baixo na partida em Guingamp. Foram 5 finalizações contra 9 do Brest. Porém, na única chance clara criada pelos blancos, Rodrigo recebeu na ponta esquerda, limpou a marcação e bateu com classe para o gol defendido por Bizot. A bola ainda beijou a trave esquerda antes de morrer no fundo das redes. Com a vantagem no placar, o Real Madrid voltou para o segundo tempo em ritmo de treino e chegou a sofrer o empate com a Ajorque aos 6 minutos, porém, anulado por impedimento após revisão do VAR. 5 minutos após, um contra-ataque mortal selou praticamente o resultado do jogo. Depois de iniciar a jogada ainda no campo de defesa, Bellingham recebeu de Lucas Vázquez e aproveitou uma furada de Mbappé para marcar o segundo do Real Madrid no jogo.
Com as classificações definidas, o jogo ficou morno. Mandante na partida, o Brest tentou incomodar o Real Madrid, mas esbarrava no sempre seguro Courtois. Aos 33 do segundo tempo, Rodrigo aproveitou o rebote do goleiro após chute de Mbappé e completou para o gol. Mas quem atraiu todos os holofotes foi Rodrigo. Com 2 gols, Rodrigo foi o grande nome da vitória do Real Madrid sobre o Brest nesta quarta-feira, por 3-0, na última rodada da fase de liga da Champions League. O atacante brasileiro, que fez 9 gols nos últimos 10 jogos, considera que subiu de produção por ter mais continuidade em campo. Acho que depois que eu superei as lesões e tive sequência de minutos, é muito difícil quando você joga e sai com 60 minutos. Depois fica no banco. É difícil ter continuidade, e é natural ir melhorando, ter essa sequência, e espero seguir assim, afirmou Rodrigo, à TNT Sports. Apesar dos 2 gols dele, a UEFA elegeu como melhor em campo o meia Bellingham, autor do outro gol do Real sobre o Brest. Rodrigo disputou 29 dos 35 jogos do Real Madrid nesta temporada, em todas as competições. Ele foi titular em 22 partidas, com média de 66,8 minutos em campo. O atacante foi reserva pela última vez no dia 16 de janeiro, contra o Celta de Vigo, pela Copa do Rei. Com os 2 gols de hoje, Rodrigo chegou a 13 pelo Real Madrid nesta temporada 2024-25, sendo 4 na Champions League. Além disso, ele deu 6 assistências em todas as competições. Sempre falo que é especial fazer gol com essa camisa e nessa competição. Feliz pela crescente que estamos vivendo, a gente ajustou muitos erros. Um time que ainda pode sofrer menos, dominar mais os jogos. Muito feliz por tudo que tenho vivido, e vamos continuar, disse. Revelado pelo Santos, o atacante está no clube espanhol desde 2019. Ele aproveitou para comemorar o retorno de Neymar ao Brasil. Estou muito feliz, só esperando o Santos anunciar. Não acredito ainda, será que é verdade? Acho que é um dia muito especial para quem é santista. Se eu pudesse dar um pulo no Brasil para a apresentação dele e voltar, se desse tempo. Risos. Desejo muita sorte a ele. Todo mundo sabe que é meu ídolo, comentou Rodrigo. O Real Madrid terminou a fase de Liga da Champions em 11º lugar, com 15 pontos. Portanto, não garantiu vaga direta às oitavas de final da competição, e vai ter que disputar os playoffs do mata-mata. E quem agora tem um problemão para resolver é Carlos Ancelotti. O italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, é conhecido pela boa relação com os jogadores brasileiros. E com o atacante Rodrigo não é diferente. O treinador elogiou o ex-jogador do Santos e destacou a importância que tem para a equipe. Ele fez vários elogios ao craque brasileiro. E o que é mais interessante é que Ancelotti já fez críticas públicas a Rodrigo em algumas entrevistas. Por exemplo, ele achava que Rodrigo precisava melhorar a finalização e disse que às vezes Rodrigo era meio precipitado em algumas decisões em campo. Mas o tempo passou. Rodrigo evoluiu muito tecnicamente, e Ancelotti não poupou palavras para elogiar o brasileiro. Ele disse: Rodrigo fez uma partida fantástica contra o Brest. Ele mostrou mais uma vez o talento que tem, a capacidade de decidir jogos e a inteligência com que se movimenta no campo. Ele não é só um jogador rápido ou habilidoso, é alguém que entende o jogo, que sabe o que fazer com a bola e quando fazer. Hoje ele foi decisivo e isso não me surpreende nem um pouco. Ancelotti também reconheceu que no futebol, muitos bons jogadores são injustiçados. E ele comparou a situação de Rodrigo. Ele disse: sempre digo que o futebol tem memória curta, e às vezes, sinto que Rodrigo é um pouco subestimado. Ele já nos deu muito, já apareceu em momentos cruciais, mas por vezes parece que as pessoas esquecem rápido. Ele trabalha duro, é disciplinado, tem uma mentalidade forte, e isso se reflete em performances como a de hoje. Ancelotti continuou analisando a excelente atuação do craque brasileiro e sua inteligência tática. Rodrigo é um jogador que entende bem o que o time precisa. Hoje, ele não só participou dos gols,
mas também ajudou muito na construção das jogadas, no posicionamento defensivo, em criar espaços para os companheiros. Ele tem um entendimento do jogo que é raro para um jogador da idade dele. Ele continuou: pode ser que, em algumas partidas, Rodrigo não esteja entre os jogadores mais falados, mas isso não significa que ele não tenha impacto. Ele sempre contribui, mesmo quando não está marcando gols ou dando assistências. Ele tem uma maneira de jogar que muitas vezes beneficia os outros, e isso nem sempre é visto por quem só olha os números. Ainda falando sobre injustiça sobre alguns grandes jogadores como Rodrigo Ancelotti desabafou: o futebol tem essa coisa de olhar sempre para o próximo grande nome, o próximo jogador que está chegando. Mas Rodrigo já está aqui, já provou seu valor e continua crescendo. Hoje ele mostrou, mais uma vez, que é um jogador de altíssimo nível. Ancelotti encerrou a entrevista dizendo o que um jogador precisa para jogar no Real Madrid e por que Rodrigo atende todos os requisitos. Eu sempre digo que para jogar no Real Madrid não basta ter qualidade, precisa ter personalidade. E Rodrigo tem isso. Ele não se esconde, ele sempre quer a bola, sempre quer fazer a diferença. Isso é algo que admiro muito nele. E você concorda com Ancelotti que Rodrigo é subestimado por torcedores, jornais e analistas do futebol? Deixa a sua opinião nos comentários, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Até o próximo vídeo.